Boa tarde, pessoal. Estou aqui para apresentar para vocês o programa Brasil SMS. Esse programinha aqui, desenvolvido aqui pela NET Brasil mesmo, e a gente utiliza ele para fazer envios de SMS via mini-modem, aqueles que se parecem com um pendrive. Eu vou ensinar para vocês como vocês vão fazer para utilizar ele na primeira vez. Aqui eu já estou com ele instalado, a instalação é bem simples, eu pulei o processo de instalação porque é bem fácil. Só executar o arquivo de instalação e ir prosseguindo com os passos, avançar e concluir. Bem fácil. Depois você vai abrir ele, ele vai vir aqui com a inscrição não registrada. Você vai passar pra gente, vai vir na quinta tela do programa aqui, que é essa chavinha, e vai passar esse código serial aqui. Esse código serial você vai encaminhar pra gente por e-mail, junto com o seu e-mail de compra, o mesmo e-mail que você utilizou para fazer a compra, e a gente vai gerar um código de ativação. Esse código de ativação você vai colar aqui nesse campo, junto com o e-mail, e vai clicar no botão registrar. Ele vai aparecer essa inscrição aqui, versão registrada. Para muitos usuários que já utilizaram esse programa antigamente, a partir da versão 1, da 1.0, vão notar muita diferença, primeiramente no layout, cor, padrão e outros destaques. Na tela de registro ele mantém a mesma forma, na tela de transmissão a mesma forma, tela de configuração ele mudou. Aqui a gente tem 5 campos para modems, ou seja, 5 modems na mesma janela do programa. Antigamente você tinha que abrir uma janela para cada modem que você conectasse na máquina, porque ele não permitia mais de um modem na mesma janela. Aqui você consegue colocar até 5 na mesma janela, então é muito mais fácil. Essas configurações básicas aqui, inscrição do programa, você pode colocar qualquer nome, inscrição não, identificação, você pode colocar qualquer nome, o nome que você quiser. Pode colocar modems TIM, por exemplo. Claro, oi, o que você estiver usando aí, vivo. Número de envio ou pausas para trocar o chip, a gente aconselha que você coloque 64. Parada 300 segundos. Número de SMS para avisar o celular ao lado. Sempre coloca 100 ou deixa 0 se você não quiser receber. E aqui nesse campo você vai colocar o celular. Envio antes de cada parada. Antes a gente recomendava 19.371 na versão 7.0 e 8.0. Na 9.01 a gente optou por trocar. Coloca 1, 0, 0, 0, 0, se você estiver enviando com claro. Se você estiver enviando com TIM ou Vivo, você vai colocar 3, 7 e 1. Claro e Vivo é a mesma coisa. Oi a gente não indica, somente se for de oi para oi. Esse campo ativar agendamento, ele serve para você ativar um horário para o programa iniciar e parar sozinho. Você vai colocar aqui a data e o horário que ele vai começar, data de início, data de fim e o horário de fim que ele vai terminar. Lembrando que para isso aqui funcionar você já tem que estar com a tua lista carregada, com as mensagens carregadas via banco de dados, que eu vou explicar mais tarde, ou lá nas 5 campos, que eu também vou explicar daqui a pouquinho, e também a porta do modem verificada. Só tem que estar marcado prontinho nessa janela aqui, ele só vai começar a disparar no horário, independente se é outro dia ou não. Vamos para a tela de banco de dados. Aqui é a tela de banco de dados, onde você vai selecionar os teus números. Aqui tem um botão chamado Manda via banco de dados, uma caixa de seleção para você marcar sim. Você vai marcar essa opção aqui quando você estiver enviando via banco de dados, que é o banco que geralmente a gente manda daqui para lá, daqui para vocês, que é o arquivo envio SMS, e os celulares são 2 arquivos de banco de dados do Axis. Você vai colar esses 2 arquivos lá na pasta envio SMS no disco local C, e quando você abrir o programa e marcar essa caixa aqui, ele vai automaticamente reconhecer a quantidade aqui embaixo. Essa caixa de automático que tem aqui ainda está em implantação, eu vou gravar um outro vídeo para mostrar para vocês como ela funciona. Mas é um recurso bem interessante por onde você consegue enviar as mensagens e alimentar a tabela em tempo real, através de um outro sistema. Categoria enviar, ele vai aparecer quando você tiver uma listagem de banco de dados, por exemplo, do banco de dados que a gente manda daqui. Na hora que você clicar nesse botão vão aparecer várias categorias, ou masculino, feminino, empresa, igreja, farmácia, lojas, mercados, vai aparecer aqui, ou vai aparecer o bairro.
Ele vai separado por aqui. Operadora, aqui vai aparecer todas as operadoras. Essa caixa altera BD, quando você clica nela, ela te direciona para um banco de dados. Eu vou clicar aqui para vocês verem, ó. Me gerencia, me manda para o banco de dados. Essa caixa blacklist aqui, esse botão blacklist, ele me direciona para blacklist, que a blacklist é um sistema onde a gente coloca os números das pessoas que nos retornam bravas, perguntando por que a gente mandou SMS para ela não queria receber SMS. Aí você vem e coloca o número dela aqui, na próxima vez que o programa for enviar, ela nunca mais vai receber mensagem tua. Gera operadora neste BD é um sistema onde a gente gera a operadora do banco de dados, por exemplo. Aqui eu tenho duas operadoras, dois números de telefone. Eu sei que eles são TIM. Eu vou clicar no programa lá. Deixa eu tirar o DDD deles aqui. Salvar. Eu sei que eles são TIM, então eu vou gerar a operadora aqui para ver se ele vai gerar corretamente. Ó. Deseja gerar as operadoras de cada celular? Sim. Foram feitos 2 registros, vamos ver. Clica na altera BD. Ele me deu indefinida, porque ele não sabe qual é a operadora. Deixa eu alterar esse aqui. Numera 1 e 2. Deixa eu fechar o programa para eu poder salvar. Salvo aqui. 41. Beleza. Vamos abrir lá novamente. Você viu que ele salvou as configurações que eu fiz? Clica aqui. Gera a operadora neste BD. Ele gerou corretamente. TIM e TIM. O que ele faz para ele captar isso? Ele capta o início dos números. E consegue definir qual que é a operadora. Feito isso, tranquilo. Essas caixas aqui de campo de texto, para muitos clientes que usaram a versão antiga, vocês vão perceber que nas versões antigas tinham somente uma caixa de texto. Na versão 7 até 7.2 tinha uma caixa de texto. Na versão 8 em diante, a gente começou a colocar 2 caixas de texto. E agora na versão 9 tem 5 caixas de texto. Para que essas caixas de texto servem? Elas servem para que você coloque um texto diferente do outro em cada um dos campos. Detalhe, você vai ofertar a mesma coisa em todos os campos. Por exemplo, se no primeiro você ofertar um curso de fotografia, no segundo você vai ofertar o mesmo, terceiro o mesmo, quarto o mesmo, quinto o mesmo produto. Só que você vai escrever com palavras diferentes. Não pode deixar nenhum desses campos em branco, porque senão o cliente, na hora que ele receber a mensagem, ele vai receber a mensagem em branco e vai ficar sem entender e é capaz de retornar xingando você. Isso pode acontecer. Aqui embaixo a gente tem o sistema multi-SMS, que é essa opçãozinha aqui. Essa opção multi-SMS é para você colocar as mensagens dentro do banco de dados. Eu vou clicar aqui para vocês verem. Ele vai me abrir para cá, para o banco de dados. Dentro do banco de dados tem uma janela, um botão chamado multi-SMS. Eu clico no multi-SMS e ele vai me listar isso daqui. Cada linha dessa é uma mensagem que eu posso escrever. Por que ter várias opções de mensagens? As várias opções de mensagem, elas me possibilitam enviar mensagens diferentes, óbvio, e também com que a taxa de bloqueio de chip diminua, ou seja, seja menor, nula às vezes. E operadoras exigem textos diferentes, como a Claro, por exemplo, e a TIM. A Claro e a TIM, mais a Claro, ela não permite que você envie mais que 20 vezes o mesmo texto, mesmo ela te deixando enviar ilimitadamente, que é uma mentira. Isso não acontece em nenhuma das operadoras brasileiras. Não existe plano ilimitado no Brasil. As operadoras mentem. Existe uma taxa de entrega de SMS por parte das operadoras. Se você assinar um plano ilimitado e for ler o contrato, você vai ver lá que até certa quantidade a operadora envia normalmente. Passando disso, ela vai te detectar como envio de spam, como se você estivesse fazendo o uso do serviço de modo abusivo, como se você estivesse extrapolando os limites. Então, não tem limite. Então, aliás, tem limite. A operadora vai te limitar.
A Claro, a gente checou o contrato na promoção que a gente indica e ela deixa você enviar até 1000 SMS por dia, mas a gente nunca chega nos 1000 para que ela não bloqueie, a gente chega nos 900. E a gente coloca aqui 45 textos diferentes. Para adicionar mais um é fácil, só colocar aqui de novo, ó. Testando, você vai escrevendo e ela vai adicionando mais um campo, muito fácil. Cada campo desse, uma mensagem. Não tem como você, por exemplo, você pode escrever em outro lugar a mensagem e copiar para cá. Só que você vai ter que fazer isso um por um. Não tem como você copiar todos e colar todos de uma vez. Não tem, é um por um. É isso, essa parte ainda não está automatizada, você tem que fazer um por um. Feito isso, você vai salvar e vai dar um fechar e vai abrir o banco de dados. Na hora que se você for enviar por lá, você vai marcar essa opção multi-SMS do BD. Ele vai ler as mensagens, ou você vai enviar SMS usando 3 mensagens vindas do banco de dados. Você confirma? Confirma, dá um OK. E ele vai ler essas mensagens de lá. Eu vou fazer um envio de teste aqui para 2 números que eu tenho no banco de dados, para vocês verem como o programa funciona. Deixa eu fechar e abrir ele de novo, porque eu alterei o banco e ele não consegue ler depois que eu altero, com o programa aberto. Aqui, deixa eu abrir a porta desse modem que eu tenho ali, tem um modem conectado. A instalação do modem é bem fácil, a gente recomenda modem ZTE F190, que é o que tem melhor desempenho. Eu já estou com ele conectado aqui. O programa da ZTE que a gente disponibiliza no site, que é muito fácil também de ser usado. Vou abrir ele para ele checar e ele está funcionando. Ok, então vou fechar. Nunca envie SMS com esse programa aberto, porque ele fica checando a conexão do modem e vendo se não tem SMS na linha. E isso faz com que a conexão do Brasil SMS com o modem seja interrompida e caia o sinal do modem e vai ocasionar enormes falhas na hora do envio. Então mantém ele fechado. Verifica a porta, tá lendo lá a porta 5. Vamos aguardar. Porta aberta. Agora eu posso passar para a tela de banco de dados. Marca a opção envio via banco de dados, sim. Tem 2 números lá, que são meus aqui. E não vou marcar texto nenhum, vou marcar a opção multi-SMS do BD. E eu vou clicar no botão enviar. Vou aguardar. Pro primeiro já foi. E eu recebi. Falta o segundo. Também já foi. E também já recebi. Processo concluído. Seria isso daí, bem fácil. Só voltando aqui para explicar umas opções, esse botão de limpa a marca dos que foram enviados, que tem na opção banco de dados, ele serve para zerar o banco de dados, ou seja, ele vai disponibilizar os números que você já enviou para envio novamente. E os que deram erro, ele vai marcar no banco de dados como erro. Aí você vai vir nesse botão limpa texto dos erros de envio e ele vai limpar os erros disponibilizando o número novamente para envio. Aqui na tela do SMS, onde eu escrevo o meu texto, tem umas opções aqui embaixo. Usar nomes para enviar SMS, que é quando o nome do cliente está no banco de dados. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Eu tenho a opção de colocar o nome do cliente aqui. Se eu colocar o nome do cliente aqui, e na hora que eu for enviar, eu marcar essa caixa, ele vai enviar com o nome do cliente na frente. Por exemplo, fulano e o texto. É isso que ele vai mandar. Código antes e depois, ele vai gerar um código aleatório de 3 letras, antes e depois, antes do SMS, e um código sequencial de números depois do SMS. Usar campo observação é a mesma coisa que o campo nome, só que ele fica no final. Ele vai usar esse campo aqui, que você também pode colocar informações ali para ele poder disparar por ali. Eu tenho bastante clientes que utilizam esse campo observações para mandar cobrança. E eles digitam aqui o código de barras do boleto para a pessoa pagar, enfim, fazer o que ela tem que fazer. É bem utilizado, você pode colocar a mesma quantidade de textos aqui que uma mensagem, 160 caracteres. Cada campo daquele, e cada campo desse aqui, e cada linha daquele sistema multi-SMS suporta no máximo 160 caracteres, que é padrão internacional Unicode. Tem como aumentar? Não tem como aumentar, é padrão SMS. Se aumentarmos, ele vai contar como 2 mensagens. Então, já foge do sistema, foge do quesito. Seria esse o método. Bem tranquilo, fácil. Esse sistema é bem fácil de rodar. Roda em máquinas simples, não precisa ser uma máquina potente. Você pode colocar aí uma máquina com Windows 7. Para você ver, eu estou rodando Windows 10 na minha máquina.
e ele roda no Windows 10 a partir do Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10. A gente não indica que você utilize ele no Windows 8 e 8.1, porque o Windows 8 e 8.1 ele veio da Microsoft direto com problema na questão de registro. E toda vez que você vai abrir o programa, ele pede o registro, mesmo você licenciando ele e marcando ele para executar como administrador. Então ele vai dar problema. Eu tenho clientes que usam, sem problema, no Windows 8 e 8.1, ele funciona. Mas nós não damos suporte nesses dois sistemas operacionais devido a essas falhas da Microsoft. Eles não vão arrumar, por isso lançaram o 10. Então, preferível que você coloque no 10 ou volte o seu sistema operacional para o Windows 7. Tem um XP, Vista, que você achar melhor. Certinho? É isso. Tchau, tchau.